A graça e a paz do nosso Senhor Jesus a cada um de vocês que nos acompanha nesta tarde maravilhosa de terça-feira. Eu sou o missionário Vitor Soares e esse é mais um Missão Desafio em Ação, nosso encontro semanal, onde nós estamos por dentro de tudo aquilo que tem acontecido no Brasil e no mundo, tudo aquilo que Deus tem realizado em prol da sua palavra para a glória do seu nome em toda a terra. Seja muito bem-vindo a este nosso encontro. Já quero convidar você a ir divulgando este programa nas suas redes sociais para estarmos juntos para um tempo de grande aprendizado para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, nós hoje damos seguimento às nossas séries temáticas que nós estamos aqui no nosso programa. Se você nos acompanha há algum tempo, você deve saber que nós, todas as terças-feiras, nós estamos com programas focados em um tema específico. Então, nós iniciamos falando um pouco sobre a Missão Desafio, falamos um pouco sobre os continentes nos quais a Missão Desafio tem trabalhos. E, por último, a nossa série mais recente foi falando um pouco sobre o CFM Alpha e a dinâmica de treinamento missionário. Se você ainda não assistiu, corre lá no nosso canal do Missão Desafio em Ação, no Manda Aqui Online, e assiste no YouTube para você não ficar de fora de tudo aquilo que a gente tem feito e falado aqui nessas tardes de terça-feira. E, meus queridos, recentemente eu estive na Argentina conduzindo o treinamento prático da turma do CFM Alpha deste ano de 2023. Passei um mês ausente, foi um tempo maravilhoso de aprendizado e foi um tempo precioso, irmãos, de ver tudo aquilo que Deus estava realizando e realiza naquela nação, na nação da Argentina. Clamo a vocês também que estejam orando por nós. Nós estaremos tendo a nossa formatura do CFM Alpha, a diplomação desses alunos, em outubro, agora deste ano, no nosso simpósio de missões, que tem como tema Ásia, um olhar para muitos olhares. E falando-se desse tema, eu quero convidar você desde já a estar presente conosco nessa nova série temática que se inicia agora, nesta tarde, neste nosso programa. Nós estaremos nesta série focando justamente sobre o tema do nosso simpósio de missões que acontecerá esse ano. E o tema desta nova série temática que nós estaremos realizando neste dia será Ásia, um olhar para muitos olhares. Quando pensamos em Ásia, nós pensamos neste continente tão rico, tão precioso, tão cheio de informações e desafios para a obra missionária. E já que este será o tema do nosso simpósio de missões que acontecerá em outubro, nada melhor do que nós começarmos este nosso programa, esta nossa série temática, explorando os vários aspectos da obra missionária dentro da Ásia. Nós teremos uma série maravilhosa, marcada por muitas entrevistas com várias pessoas diferentes aqui no nosso programa. Então já quero te convidar a estar presente, participando e estando interagindo conosco através aí do nosso chat, através das suas redes sociais. Nós estamos disponíveis para ouvir aquilo que você tem a dizer como nosso telespectador. Mas antes de iniciarmos o nosso programa e falarmos um pouco do contexto asiático, eu quero te convidar nesta tarde a estar fechando os teus olhos aí onde você está, no teu trabalho, na tua casa, e estar orando para estarmos entregando ao Senhor nosso Deus este nosso tempo que passaremos juntos, que com certeza será um tempo de grande aprendizado para nós como igreja, para a sua vida e para a glória do nome do Senhor. Então feche seus olhos aonde você está e oremos ao nosso Deus. Pai amado, Senhor Deus, nós queremos, Senhor, te apresentar, Pai, esta nossa tarde de terça-feira, as nossas vidas, Senhor Deus, e os nossos corações, Senhor. Pai amado, Senhor Deus, eu quero colocar, Pai, diante da Tua presença o nosso entendimento, a nossa mente e o nosso coração, Senhor. Eu quero trazer, Pai amado, diante da Tua presença, Pai, a vida de todos aqueles que nos acompanham nesta tarde. Deus amado, que eles possam estar atentos, Pai. Que os seus ouvidos possam estar, Senhor Deus, abertos para aquilo que Tu, Espírito Santo, queres fazer em nossa vida e operar em nossos pensamentos. Nós te damos, Senhor amado, o lugar em nosso pensamento, colocamos a nossa atenção em Ti, e que esta tarde, Pai, o Teu Santo Espírito tenha liberdade para ministrar em nossos corações a respeito do Teu reino, a respeito daquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Fica conosco nesta tarde, é o que eu te peço e te agradeço, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Queridos, quando pensamos em Ásia, o continente asiático, estamos falando do continente mais populoso do nosso planeta. Estamos falando de um continente marcado por uma riqueza cultural e linguística imensa. E conforme temos visto nos nossos programas, e já falamos um pouco sobre o continente asiático na nossa série temática sobre os continentes, quando falamos da obra missionária,
O nosso maior desafio e uma das motivações através das quais está realizado o nosso simpósio de missões anual é justamente essa. É que o missionário não é apenas uma estatística, o missionário não é apenas uma porcentagem em uma planilha, o missionário não é apenas uma foto em um banner. O missionário ele é uma pessoa com sentimentos, com emoções, com desafios e um coração repleto de desejo para servir ao Senhor. E quando olhamos para o continente asiático, queridos, nós vemos inúmeros desafios na ótica humana. São etnias diferentes, povos diferentes, culturas e hábitos alimentares diferentes, geográficos. E aí pode causar em nossos pensamentos a seguinte pergunta, toda essa riqueza de detalhes. Vitor, a obra missionária no continente asiático, ela é a mesma obra missionária desempenhada nos outros continentes ao redor da Terra? Será que ser missionário na Ásia é a mesma coisa de ser missionário na América, na África, na Europa? E de antemão eu já quero te dar a resposta para essa pergunta. Sim e não. Existe um aspecto comum à obra missionária, à tarefa missionária ao redor do mundo, que é o confrontamento do pecado, o anúncio da mensagem do Evangelho. Isto é universal, queridos, em todas as culturas, em todos os países. Aonde nós vamos neste nosso planeta, onde hajam pessoas que necessitem ouvir a mensagem restauradora do Evangelho de Cristo, ali existe uma necessidade para a obra missionária. Ali existe o desafio da obra missionária e ali existe a necessidade que cumpramos o ide imperativo do nosso Senhor Jesus. Neste ponto, todos os continentes são iguais. Neste ponto, todas as nações, povos, tribos e línguas, eles são equivalentes em necessidade, pois todos necessitam ouvir o poder transformador do Evangelho. Esta mensagem de salvação, esta mensagem de libertação para estas almas do reino de Satanás e para garantir a elas a entrada no reino da graça do nosso Senhor Deus. Neste ponto, toda a obra missionária é igual. Porém, quando olhamos para as peculiaridades da obra missionária de cada país, aí nós encontramos diferença. Se você está em casa, talvez, você que já viajou para fora do Brasil, ou até mesmo você que nunca viajou, faça esse exercício comigo. Imagine que você sai de São Paulo para uma outra grande metrópole, com os mesmos moldes, arranha-céus, trânsito, carro, Uber, alimentação, coisas semelhantes. Obviamente você vai se dar conta de que está em outro país. Mas se você vai, por exemplo, para a nação de Portugal, vamos colocar aqui como exemplo, a língua é a mesma. Você tem costumes um pouco diferentes, mas você tem muito mais facilidade de adaptação do que se você for para uma cultura do norte do Alasca, com os esquimós, por exemplo. São línguas diferentes, hábitos alimentares diferentes, clima diferente. Então, neste ponto, existem determinadas regras, em determinados contextos culturais, que são totalmente distintas de um lugar para outro. Então, neste quesito, queridos, podemos dizer que a obra missionária ela é igual e, ao mesmo tempo, não é em todos os países. Mas quando falamos de Ásia, especificamente, nós temos um contexto totalmente diverso que nem mesmo a África, com todas as suas diferenças culturais, se apresenta em igual proporção para nós que somos ocidentais. O continente africano ele tem diferenças, sim, culturais, mas, em média, a maioria delas é no quesito infraestrutura e clima. A cultura do país, de um modo geral, ainda é relativamente próxima dos nossos moldes ocidentais. Mas o que dizer das culturas asiáticas? Do seu politeísmo, da sua diferença climática, linguística e cultural? São 2.300 línguas, irmãos, naquele continente. É um desafio tremendo do ponto de vista missionário. Inclusive, em várias dessas línguas não existe tradução da palavra de Deus. Como você adapta a mensagem do Evangelho a um povo que necessita tanto ouvir? Como você consegue olhar para essas pessoas, lidar com o teu choque cultural, sabendo que a mensagem de Cristo precisa ser entregue e se manter saudável no meio de tudo isso? Você sabia que o missionário passa por esses choques? Você sabia que existem coisas que tocam no coração de um missionário, na mente do missionário, que muitas vezes não vêm à tona em momentos de conferências em nossas igrejas? E eu quero te desafiar, neste primeiro episódio da nossa série sobre a Ásia, olhar um pouco para a obra missionária, tendo um olhar interno para a figura do missionário. Eu quero te convidar a estar aprendendo neste programa de hoje sobre como funciona a mente de um missionário do campo. E nós vamos ver isso sob o olhar da ciência, sob o olhar integrado da ciência e da igreja.
O nosso convidado de hoje trabalha com a parte clínica do cuidado mental e aplicado à obra missionária. Nós teremos brevemente a sua participação aqui no nosso programa, onde ele vai estar compartilhando conosco, queridos, toda esta informação referente ao processo mental no qual um missionário enfrenta em campo. E para a nossa série temática, vamos estar falando sobre o impacto mental que a cultura asiática é capaz de produzir em um missionário. Então eu quero te convidar desde já a ficar nesta expectativa. Não sai daí, logo mais nós estaremos voltando e na segunda parte do nosso programa eu já vou trazer o nosso convidado para estar compartilhando conosco essas informações. Fica por aí, não sai, nós estaremos de volta em um rápido instante, em nome de Jesus. Até daqui a pouco. O Apacentai 2024 está chegando. Vamos falar sobre o tema Assim diz o Senhor. Seremos norteados pela palavra que Deus liberou através das Sagradas Escrituras e teremos o norteamento através da agenda Apacentai o Pequeno Rebanho 2024. Já foram vendidas mais de 300 agendas do primeiro lote. Adquira o seu. Além disso, você pode adquirir também o voucher do Apacentai Kids. Vamos instruir também as nossas crianças dentro desse tema em 2024. Assim diz o Senhor. Não deixe seus filhos fora dessa. Adquira o voucher na livraria ou através do nosso site. Não deixe de garantir a sua agenda Apacentai o Pequeno Rebanho 2024. Assim diz o Senhor. Eu sou o Rediane Nascimento e eu estou aqui para te fazer um convite muito especial para você vir fazer o nosso devocional diário que acontece às 8 da manhã, de segunda a sábado. Então eu quero te convidar a vir aqui na Capela Irma Estevanato para fazermos o nosso devocional de forma presencial. Lembrando que aos sábados o nosso devocional ele é exclusivamente online. Então só me resta agora deixar com vocês um forte, mas bem forte abraço. Beijos, beijos, beijos e te vejo aqui. Tchau! Olá, eu sou Vanderlei Medeiros e de segunda a sexta-feira eu estou aqui apresentando o programa Manhã Manda Aqui, às 10 horas da manhã. Você é o meu convidado. A nossa programação sempre recebe convidados que nos edificam através da história de vida, da sua experiência com Deus e também cantando e entoando louvores ao nosso Deus. É de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, nas nossas redes sociais, o BPC Manda Aqui na Manda Aqui Online. Deus te abençoe e até lá. Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Eduardo. Quero convidá-los a participar conosco do programa Conversa Teológica, que vai ao ar toda segunda-feira às 15 horas pela rede ou BPC Manda Aqui. O programa se dedica a análises teológicas do ponto de vista das Escrituras. Participe conosco toda segunda-feira, 15 horas. Aguardo por você. Um grande abraço e até lá. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, aqui quem fala é o missionário Vitor Soares e eu estou passando aqui na TV Manda Aqui Online para te convidar a todas as terças, a partir das 15 horas, estarmos juntos no programa Missão Desafio em Ação, o nosso encontro semanal onde você e eu passaremos momentos de aprendizado falando sobre o campo missionário, as últimas notícias e tudo aquilo que está relacionado à obra missionária e à nossa Missão Desafio. Todas as terças, às 15 horas, não perde, temos um encontro marcado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Olá, eu sou Ângela Vautier. E eu sou o pastor Daniel Rocha. E nós estamos aqui para te convidar para o programa Os Hinos que Cantamos, um programa abençoado, com muita música, muita história boa e a presença de Deus através da palavra. Todas as quintas-feiras, às 15 horas,
nas redes sociais da OBPC Manda Aqui. Esperamos vocês, hein? Até lá! Olá, queridos! É uma alegria passarmos aqui para convidá-los a estar conosco todas as sextas-feiras, às 15 horas, no programa Aliança de Amor. Tratando dos assuntos que dizem respeito ao dia a dia da família, aquilo que acontece na minha e da sua casa. Esteja conosco, participe através das redes sociais ou BBC Manda Aqui. Até lá! Estamos de volta aqui no nosso programa Missão Desafio em Ação. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou o missionário Vitor Soares e esse é o nosso encontro semanal onde nós abordamos todas as terças-feiras uma temática nova relacionada à obra missionária no Brasil e no mundo. Nós estamos dando início à nossa série temática falando sobre Ásia, um olhar para muitos olhares, que será também o tema do nosso simpósio. E para falar sobre isso, queridos, sobre o impacto que existe na obra missionária diante de um missionário que está indo ao campo, eu quero desde já estar convidando aqui nesta tarde especial o meu grande amigo e irmão Mariel, que está chegando aí agora na sua tela. Então, Mariel, seja muito bem-vindo, boa tarde, a paz do Senhor. Boa tarde, Vitor, a paz do Senhor, obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui. Ô, Mariel, é uma alegria receber você. Para quem não te conhece, Mariel, fala um pouquinho sobre você, de onde você é, qual a igreja que você faz parte, se apresenta aí para a nossa audiência. Tá, pode deixar. Eu sou o Mariel, como o Vitor falou, né? Sou de Marília, da cidade de Marília, interior de São Paulo, e sou da Igreja do Brasil para Cristo aqui de Marília. Tá? É uma cidade que fica aqui no interior de São Paulo. Muito bom. Mariel, a gente está falando, né, nesse nosso programa temático, dando início a esta série falando sobre Ásia, certo? A gente está falando sobre o tema do nosso simpósio, né? E quando a gente pensa, Mariel, na obra missionária, a gente percebe que todo missionário que vai a campo, ele tem alguns processos em comum, né, uns com os outros. Todos eles têm alguns processos em comum que enfrentam juntos quando chegam no novo lugar. Eles existem, esses processos de forma física, esses processos existem de forma sentimental, esses processos existem de forma emocional. E eu queria saber o seguinte, Mariel, você como psicólogo, né, você que tem essa visão profissional, você que é psicólogo de carreira, que é integrado à obra missionária também, que usa a psicologia sob essa ótica também, abaixo da palavra de Deus, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Mariel, num contexto de adaptação cultural. Vamos imaginar que eu estou aqui agora, certo? E eu estou indo para um novo país. Quando eu chegar nesse novo país, eu vou me deparar com vários desafios, vários contextos diferentes, várias situações diferentes. A psicologia, juntamente com a fé cristã, ela tem uma visão sobre isso, né? Qual seria a informação, Mariel? Qual seria o impacto que essa nova realidade para um ser humano ela traz para nós enquanto seres vivos, sociais, enfim? O que é que a psicologia tem a dizer sobre esse assunto? Certo, Vitor. Assim, são vários impactos, né? Um desses impactos é o estresse, né? A pressão de se adaptar a uma cultura diferente, cumprir uma expectativa, lidar com um desafio desconhecido, pode gerar altos níveis de estresse, certo? Isso pode manifestar de várias maneiras, como ansiedade, insônia, tensão muscular e irritabilidade. Uma outra questão que pode acarretar é um choque cultural, certo? A pessoa se sente desorientada, confusão, estranheza e isolamento, certo? Uhum. Às vezes a pessoa se sente incapaz de compreender o costume e a cultura, as normas de outra nação. Né? E outra coisa que pode acontecer também, né, é a dependência cultural também é um outro problema, certo?
o que acontece? O indivíduo ele fica naquele estresse tanto de se ambientar, de entrar na cultura, que ele acaba esquecendo da cultura que ele tinha, né? E sendo imerso totalmente naquela outra cultura. Então ele esquece a cultura de origem, certo? E ele se sente desarraigado, isolado, né? E retorna para a sua cultura original. Então ele fica naquela pressão, preciso aprender, preciso fazer, né? E ele, quando ele volta para a sua cultura de origem, ele se sente desorientado, né? Uma outra questão que pode surgir são conflitos internos, né? A exposição pode ser crenças e valores pessoal. Só um instante, isso pode Mariel. gerar Perdão. conflito interno. Desculpa, ela não desculpa te interromper. Entender o que ela está vivendo. Tá, só uma questão, Mariel, desculpa só te interromper. Eu acho que talvez o teu vídeo tenha algum efeito de distorção de fundo que está impactando na tua conexão. Ele está cortando bastante o teu áudio. Se você puder tirar esse filtro, eu acho que fica melhor a tua conexão. Ele está dando algum corte. Você fala o filtro do... Pode ser algum filtro na transmissão, alguma coisa que você está usando para distorcer o fundo. Está o teu fundo como se fosse fosco. Tá dando um cortezinho na tua voz. Deu tranquilo para entender o que você falou. Tá? É só para, enquanto a gente tá falando aqui, a gente vai fazendo esses ajustes. É assim mesmo. Pessoal, no ao vivo é assim, fica tranquilo. E assim, Mariel, enquanto você ajusta assim essa parte, realmente, né, isso tudo que você falou, eu acho maravilhoso porque a ciência, né, ela traz para nós essa visão, né, de que existe um impacto, um choque cultural que o missionário está submetido. Você pode ter quadros de irritabilidade, você pode ter questões relacionadas a esse desequilíbrio. Pronto, agora ficou melhor. Pode ficar relacionado a esse desequilíbrio, né, muitas vezes emocional, que a gente pode passar. E o interessante, Mariel, é que sempre ao longo dos nossos programas, eu sempre compartilho com a nossa audiência essa ideia, né, de que o missionário hoje, ele muitas vezes é visto como uma estatística, né? Ele muitas vezes é visto como um número. A gente olha na nossa igreja um cartaz com vários missionários e a gente diz assim, olha, ali estão os missionários. Né? Muitas vezes sem a gente se dar conta de que um missionário ele é uma pessoa como qualquer outra. Né? Ele é uma pessoa que tem desafios, ele é uma pessoa que passa por momentos de tristeza, ele passa por angústias, ele passa por nervosismos, ele passa por situações que toda pessoa passa, né? Inclusive dificuldade de adaptação. Né? E o ponto que eu queria tocar, Mariel, é justamente nisso. Quando existe uma dificuldade assim que o missionário passa, né? Ele está numa nova cultura, num novo lugar, o que é que você acha que passa que ele poderia usar como ferramenta num campo missionário para mitigar esses efeitos? Né? Tem alguma resposta do ponto de vista tanto psicológico quanto cristão de alguma ferramenta saudável que um missionário poderia utilizar no momento assim que bate, poxa, aquela saudade da comida, né, da cultura, da língua, né, dos amigos e tudo mais? Então, qual é o conselho? Como é que a gente olha essas coisas do ponto de vista psicológico e cristão? Certo. A primeira coisa, eu acho que o missionário tem que se autoconhecer. Ele tem que se conhecer, saber tudo que acontece com ele e entender quais os defeitos que estão acontecendo com ele. Porque quando ele se conhece e quando ele se observa, ele vai, às vezes, conseguir separar aquilo que é dele, aquilo que não é dele, aquilo que é cultural, certo? Uma grande questão que eu vejo é, às vezes, o missionário saber parar, saber pedir ajuda, né? E ele precisa também, né? Eu sei que a Missão Desafio faz isso, ele precisa ter um suporte, né? Ele precisa ter uma equipe por trás para quem ele possa contar. Né? Porque muitas vezes, o que acontece? O missionário ele tem situações no campo, né? Situações pessoais, que ele não sabe com quem ele não sabe para quem ele vai compartilhar, porque dependendo quem escuta essa situação,
pode trazer algumas questões. Então, às vezes, é importante ele ter uma equipe por trás, onde possa escutar ele sem julgamento, onde possa ouvi-lo, né? Porque quando a gente vai guardando, aquilo vai acumulando e vai gerando ansiedade, vai sentindo solidão, vai sentindo isolamento. Então, todas essas ferramentas, o autoconhecimento, né? Entender o propósito dele, entender quem ele é, né? É importante também. E a gente trabalha bastante isso na terapia, para o indivíduo se conhecer, para o indivíduo saber quem ele é, né? E uma rede de apoio onde ele possa contar um pouquinho sentindo o que ele está pensando, né? Falar as angústias dele, o desafio que eles estão sentindo. Às vezes, eu vou colocar assim, né? Entre aspas, são coisas, a gente vai ver, simples, mas que ele precisa falar. Às vezes ele precisa falar o que ele está sentindo. Às vezes ele precisa ter um ouvido para escutar, né, as suas dores. Né? Ali no campo, às vezes ele não tem ninguém para falar assim, olha, hoje eu estou sentindo isso, hoje eu não acordei bem, hoje eu estou angustiado, hoje eu estou triste. Porque assim, nós cristãos, né, ficamos tristes, ficamos desanimados, isso faz parte da natureza humana, né? Isso faz parte do que nós somos. Né? Nós somos nós não somos super-heróis, né? Nós temos sentimentos, emoções, e isso às vezes não é levado em conta. Então precisa levar em conta essas questões. É interessante, né, Mariel, você falar sobre isso. E eu sempre deixo claro e quero falar para você que nos escuta na sua casa, no seu trabalho, justamente essa visão, né, que nós estamos falando nessa tarde. Muitas vezes nós, como igreja, colocamos, né, nas costas do missionário, da figura do missionário, um poder, uma capacidade até muitas vezes sobre-humana, né? É como se ele tivesse literalmente ali as costas de um super-herói ali, ele não sente peso, ele não sente dor, ele não sente incômodo, e que não é muitas vezes assim. Né? O missionário, ele sente sim desafios como qualquer ser humano, mas somos motivados pela esperança da glória de Deus através do privilégio que é anunciar a mensagem do Evangelho, né? Isso é muito precioso. E Mariel, eu achei maravilhoso quando você falou essa parte, né, de que muitas vezes um missionário precisa falar sobre o que sente, né? Ele precisa dizer aquilo que ele está sentindo. E no contexto asiático, irmãos, nós estamos falando de uma cultura que é extremamente fechada à questão da expressão sentimental. Eu me lembro que eu lia, Mariel, uma vez uma curiosidade sobre a literatura asiática, né? Cuja maior expressão hoje em dia são os quadrinhos, né? São o que eles chamam de mangás, né? São os quadrinhos lá no estilo japonês, asiático, assim. E é interessante que quando você vai ver os desenhos asiáticos, né? Os filmes, até os desenhos animados, você vê que os personagens, todos eles têm olhos muito grandes, né? Geralmente os olhos dos desenhos japoneses, asiáticos, eles são olhares muito expressivos, né? Se você vai ver. E aí a pessoa respondia, você já se perguntou o porquê dos asiáticos terem um olho tão ressaltado nas suas expressões, enquanto que ao vivo, né, para o nosso olhar ocidental, é todo mundo igual, né? O japonês, o coreano, o chinês, é todo mundo igual ali, do olho puxadinho, e os desenhos que deveriam retratá-los têm olhos muito grandes, muito expressivos. Então foi feita essa pergunta num lugar, num fórum que eu via, e ele dizia o seguinte, que através do olhar dos personagens, eles encontram maneiras de falar sobre os sentimentos além das palavras, né? Porque a cultura asiática ela é muito fechada nessa expressão sentimental. Então imagina nós, né, Mariel, vindos aqui de uma cultura latina, né, brasileira, de repente a gente sai do nosso círculo, a gente vai para um outro continente, para um outro lado do mundo, muitas vezes, né, ali, e a gente está diante de um povo que não expressa as emoções da forma que a gente expressa, que não se relaciona da maneira que a gente se relaciona, né? Então isso que você falou é muito precioso. Isso gera um choque no missionário que muitas vezes pode levar ele a não saber como lidar com essas emoções, né? É interessante isso que você fala, porque nós sempre falamos, irmãos, a obra missionária ela é feita de diversos tijolinhos que são colocados juntos ali para que haja uma grande edificação que soma no reino de Deus. Mas a gente não pode focar apenas nas coisas e esquecermos as pessoas que estão por trás. Não faria sentido iniciarmos uma temática falando sobre a Ásia, negligenciando a peça central por trás de tudo isso, que é o missionário. Então, antes de falarmos de porcentagens,
de estatísticas sobre o país. Nós vamos ter todos esses dados administrativos, políticos, econômicos, através dos nossos próximos programas. Mas a nossa intenção neste primeiro programa é trazer para você que está em casa um olhar sobre o que é que aquele missionário que está lá na Ásia está sentindo. Como é que eu posso direcionar a minha oração para esse missionário que está naquele continente, que está talvez passando por todas essas coisas? Né, Mariel? A gente vê muita informação sobre a perseguição que existe. Muitas pessoas aí que estão em cenários muçulmanos, perseguidos, né, muitas vezes em regimes comunistas, né, em países como Camboja, Vietnã, Coreia do Norte, a China, né, muitas vezes assim tem essa perseguição muito forte com o elemento da igreja. E nós olhamos muito para a perseguição contra o missionário e esquecemos de cuidar do próprio missionário. Né? A gente esquece de cuidar das emoções do missionário. A gente acha que apenas o que está de fora o atinge, quando na verdade muitas vezes o maior vilão da história está aqui dentro. Né? É a nossa emoção, é o nosso pensamento, é tudo aquilo que a gente enfrenta no campo missionário. Isso é muito precioso. E eu quero trazer aqui, Mariel, justamente nesse tópico, a minha terceira pergunta para você, né? A nossa terceira parte aqui. Quando a gente, como igreja, aqui no Brasil, a gente conhece essa realidade, assim como a gente vai conhecer ainda mais depois do nosso simpósio de missões, quando a gente conhece um pouco sobre essa realidade, o nosso pensamento como cristãos deve ser o de apoiar, né? Deve ser o de ajudar, deve ser o de estendermos as nossas mãos para essa realidade, assim como fizeram os irmãos de Antioquia em socorro aos irmãos da Judéia, lá no livro de Atos. Né? Mas uma pergunta é, como nós, como igreja brasileira, podemos olhar para um missionário de uma maneira mais assertiva, mais correta? Especialmente um missionário que está indo para uma cultura tão diversa da sua. Né? Como é que a gente, como igreja, na sua opinião, pode ser profissional, cristã, enfim, ministerial, como é que você acha que nós, como igreja, deveríamos nos portar em relação a esses missionários? Na ida, na distância e depois também no seu retorno à nossa igreja. Certo. Vitor, uma das coisas que a gente pode fazer é ser empático, né? É se colocar no lugar do missionário. É pensar assim, como ele deve estar se sentindo. Se eu estivesse no lugar dele, como que eu me sentiria? Porque assim, aquilo que você falou faz todo sentido, né? E vai depender também da experiência que ele tem, da vivência que ele tem. Então, exemplo, cada um vai ter uma experiência, dependendo da experiência que ele carrega, né? Então, para cada um que vai, vamos lá, 10 missionários que vão para a China, vamos pensar assim, cada um vai ter uma experiência diferente, porque cada um carrega algo dentro de si. Ser empático, tentar entender o que ele sente, tentar assim, o que eu gostaria que ele fizesse para mim, eu acho que a gente seria mais assertivo, né? Envolver mais, ver as possibilidades, às vezes, de repente, né, da igreja missionária para ser enviada, às vezes de mandar uma carta, né, às vezes de ter uma comunicação, de falar, olha, o que você precisar, eu estou à disposição. Às vezes, se tiver o número do missionário, ou possível, mandar uma mensagem para o missionário, olha, estou orando por você, conte comigo, né? Isso são palavras de encorajamento, né? Porque no momento que eu estou se sentindo sozinho, eu tenho uma palavra, eu tenho algo me falando para mim, que eu não estou sozinho, porque a gente sabe que Deus está conosco, né? A gente sabe, Deus fala na Bíblia que estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele promete que ele está conosco. Mas, às vezes, a gente tem aquela dependência de ouvir uma palavra humana, alguém falar que, ó, eu estou com você. Então, às vezes, uma mensagem, falar que está orando, né? Falar que está junto, né? Conta comigo, ou perguntando como que está aí, né? Você está... Perdão, Mariel, eu acho que o teu áudio cortou, pode ser o teu microfone ou o teu fone de ouvido, tá totalmente sem áudio agora a tua fala. Não deu para ouvir esse último... E agora? Agora sim, agora tá ok. Tá. Não deu para ouvir a última parte? Isso, essa última parte. Então, se for possível, se tivesse a forma desse contato, fazer isso, né? Mandar mensagem, carta, né? Se for possível, tá? Se for possível, quando o missionário retornar para o Brasil, né, ter aquele abraço, aquele acolhimento, né?
o missionário, ele se sente importante quando você pergunta assim, tá tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Né? Porque são coisas que a gente acaba esquecendo, porque a gente fica tão empolgado com ver as experiências do missionário, a gente fica, né, a gente quer que a nossa fé seja edificada, mas a gente esquece que ele precisa ser edificado, que ele é ser humano, que ele precisa ser cuidado. Né? Então, as experiências simples ajuda muito nesse sentido. É interessante isso que você fala, Mariel, porque nessa pergunta, eu vou pegar como gancho essa pergunta que você utilizou agora, que é, precisa de algo? Muitas vezes a pessoa que está nos assistindo, talvez você que nos assista, possa dizer assim, mas Vitor, eu conheço vários missionários e eu sempre pergunto se eles precisam de alguma coisa, né? E geralmente, eu gosto sempre de trazer à tona isso. Não basta apenas perguntar se o missionário precisa, e muitas vezes até a nossa direção para o nosso olhar, quando a gente faz essa pergunta, está vinculada a questões materiais. Né? Quase a maioria esmagadora das pessoas que eu conheço que perguntam a um missionário, você precisa de alguma coisa? Ele está olhando para questões financeiras. A maioria das pessoas ainda tem esse conceito sobre a obra missionária, que a necessidade do missionário nada mais é do que financeira. Um missionário precisa de um carro, um missionário precisa de um conjunto de Bíblias para doar para a população de tal lugar, um missionário precisa de de algo para a sua casa e tudo mais. Ninguém pergunta se o missionário precisa de uma oração. Né? Às vezes a gente vê, por exemplo, uma coisa tão simples. Eu já vi missionários em campo, isso aconteceu já comigo, missionários em campo ligarem para mim e dizerem assim, Vitor, olha, eu queria te convidar para orar comigo. Aí eu fiz amém, vai ter um momento de oração aí para participar, e ele disse, não, eu quero que você ore por mim. E aquilo para mim foi algo tão impactante assim, porque primeiro, aquilo partiu do missionário para mim, né? E isso me chamou a atenção porque não foi algo que surgiu do meu coração para ele. Então aí eu já fui confrontado, né, diante do Senhor por conta disso. Mas por trás daquele pedido de oração, Deus colocava no meu coração justamente esse desejo, né, essa visão. Imagine quantas pessoas estão aí fora, dando tudo de si para os outros, assim como o apóstolo Paulo falava, de boa vontade eu me gasto e me deixarei gastar, né, por amor de vós. Então, quantos outros missionários estão por aí necessitam desse tipo de cuidado das pessoas, né, que estão do lado de cá? Muitas vezes a gente, como igreja, a gente pode cair no erro. Você que me assiste, eu queria que você colocasse isso diante do Senhor em seu coração. Senhor Pai amado, nos guarde de não cairmos neste erro. E qual é o erro, Vitor? É o erro de nós olharmos para o missionário apenas como um cofrinho, né? Apenas atendendo questões financeiras do missionário, quando na verdade não é bem assim. Né? O missionário ele é uma pessoa, nós deixamos isso, eu quero enfatizar bastante isso para você que nos assiste. O missionário ele é uma pessoa, ele precisa de cuidado. Né? E assim como nos disse o nosso querido irmão Mariel, que está aqui conosco nessa tarde, é necessário que nós façamos as coisas simples, né, Mariel? Como você citou, é procurar saber o que o missionário necessita, é orar por ele, é chegar ei, tá tudo bem com você, né? Ter essa comunicação, se possível, né? E sabendo que hoje em dia, né, Mariel, com as nossas redes sociais, WhatsApp, tudo isso está muito mais acessível, né, para a gente do que estava há 10, 20, 30 anos atrás. Né? Então hoje a gente tem essa abertura de comunicação com os nossos missionários. Né? Isso faz uma grande diferença, você concorda? Sim. Exato. Então eu vejo assim, Mariel, que a gente pode, como igreja, fazer muito mais. Né? A gente consegue fazer muito mais pelos nossos missionários. Existe uma coisa muito maravilhosa na sua vida, né? Eu queria que você testemunhasse também um pouco disso, Mariel. Que apesar de você ser psicólogo por profissão, né, mas Deus colocou também no teu coração para usar dessa ferramenta para o reino de Deus. Né? Eu queria que você testemunhasse também para a gente um pouquinho de como foi esse desejo, né, e de tudo aquilo que Deus tem realizado, se você puder compartilhar conosco, através disso na tua vida, como é que você tem colhido os frutos disso, né, através da obra missionária, do uso da tua profissão no apoio ao reino. É sim, Vitor, é um sentimento, é muito gratificante você poder doar um pouco do seu tempo para
auxiliar as pessoas, para ouvir, né? Para estar à disposição, porque às vezes aquilo que eu falei, as pessoas precisam falar, elas precisam que alguém as escute, né? Então, é muito gratificante você poder fazer, mesmo que pouco, né? Mas tá ali auxiliando, né? Ajudando, e a gente tem colhido os frutos, a gente tem experimentado de coisas muito bons, né? Nós temos podido escutar algumas pessoas, conversado, e a gente tem visto, mesmo numa ali, Deus agir, Deus falar, nós temos visto... Perdão, Mariel, perdão, ficou sem áudio novamente. Sim, Perdão, ficou sem áudio novamente o teu fone aí, eu acho. Eu escutei até a parte, tem sido maravilhoso termos aprendido das pessoas, ouvindo as pessoas falarem e ficou mudo. Repete, por favor. E agora? Voltou? Agora sim, voltou. Então, e as pessoas parecem, nossa, essa palavra me ajudou, nossa, essa palavra mudou a minha vida, essa reflexão me trouxe algo novo, né? Então, é muito gratificante ouvir isso e ter essa experiência com as pessoas. Amém. Mariel, eu louvo a Deus porque nós, como igreja, né, precisamos fazer, e eu quero desafiar você que está em casa também, a colocar isso no teu coração. Nós precisamos fazer exatamente isso que você testemunhou através da sua vida e que cada um de nós é chamado até mesmo pela palavra para fazer igual, né? Dar os nossos dons e os nossos talentos para a glória do reino de Deus, né? Principalmente abençoando aqueles que estão aí indo, né, Mariel, para frente. A gente tem esse ano vários missionários que estarão aqui conosco no nosso simpósio de missões, né, de 13 a 15 de outubro. Já quero deixar aqui registrado para você que está na sua casa aí, no seu trabalho, para que você esteja conosco neste período, de 13 a 15 de outubro, aqui na nossa igreja no Mandaqui, BPC, o Brasil para Cristo no Mandaqui, aqui na Avenida Ultramarino 616, para que você esteja conosco no nosso simpósio anual de missões. Nós estaremos como tema, né, teremos como tema este ano a temática da Ásia, um olhar para muitos olhares, né? E essa temática nós estaremos aqui juntamente com vários missionários daquele lugar. Estará conosco o missionário Albert do Camboja, estarão conosco pastores e representantes de vários países, estarão conosco pessoas do Peru, da Argentina, do Paraguai, de várias outras nações, que estaremos juntos justamente aprendendo aquilo que Deus está fazendo nas nações ao redor de todo o mundo. E aqui eu deixo o meu convite para você. Se você estiver interessado, e eu creio que é a nossa responsabilidade enquanto cristãos, como conhecedores do reino de Deus, não fique de fora, corra e faça a sua inscrição no nosso simpósio de missões, que vai estar acontecendo de 13 a 15 de outubro. Não fique de fora. E pegando esse gancho, Mariel, é interessante porque, né, às vezes a obra missionária parece uma semente que nós plantamos para os outros, mas na verdade o fruto colhido é na nossa vida, né? Eu gosto de dizer que o evangelho, quando a gente proclama para uma pessoa, ele não é feito apenas para que essa pessoa ela se converta a Cristo, mas para que nós sejamos transformados também em cristãos melhores através daquilo que a gente fala, né? Eu quero compartilhar aqui esse pensamento que me vem à cabeça, né, quando aconteceu na vida de Martinho Lutero, né? Na Alemanha, na época na qual ele estava envolvido na Reforma Protestante, Lutero faz a sua primeira viagem até Roma, né? Ele vivia na Alemanha, ele vai para a Itália, uma outra cultura. Ele era monge naquela época, um monge católico. E ao chegar em Roma, ele se depara com um elemento cultural que é muito forte, né? Ele vê ali a idolatria, ele vê ali o paganismo, ele vê ali a corrupção que existia naquele tempo. E ele retorna para a Alemanha muito triste, muito cabisbaixo. E uma vez, em uma das suas conversas com o padre Constant, né, que era o seu padre, o seu tutor naquela época, ele diz assim, o padre diz, olha, Lutero, sabe qual é o teu problema? Você ainda não leu, né, o Novo Testamento, e você vai lê-lo em uma outra cidade, você vai para outro lugar para estudar. E eu acho curioso, Mariel, que a resposta de Lutero e a tréplica, né, do seu mentor. Lutero diz assim para ele, não, padre, eu estou perdendo a minha fé, estou me sentindo um tolo quando eu rezo e o Senhor me manda embora, né? O Senhor me manda para longe para estudar.
Aí o padre diz assim para ele: você vai pregar. E aí Lutero responde: eu serei uma fraude como pregador. E é nesse momento que acontece uma das frases mais bonitas que eu acho do episódio da vida do Lutero, que é quando o padre olha para ele e diz assim: nós pregamos melhor aquilo que nós mais precisamos aprender. Eu achei isso tão bonito, porque ele mostra que o evangelho não é apenas para o outro, né? Muito pelo contrário, o evangelho trabalha dentro de nós. Né? Isso que você faz, por exemplo, olha, as pessoas precisam ser ouvidas. Eu acho que através do ato de ouvir as pessoas, de ouvir um missionário no campo, de saber também daquilo que é positivo, você tanto é edificado através das coisas positivas, quanto você é ministrado através das coisas negativas, podemos dizer assim, até como um estímulo, né? Para que você busque mais, para que você se empenhe mais, para que você possa alcançar do Senhor cada vez mais graça, né? Para estar ouvindo essas pessoas. Isso eu acho maravilhoso, queridos. E você que está nos assistindo neste momento, esse convite também é feito para a sua vida. Ao abençoar, ao ministrar, ao ouvir uma pessoa que está envolvida na obra do Senhor, o Espírito Santo opera em nossas vidas. O Espírito Santo age em nossos corações. O Espírito Santo restaura muitas vezes as nossas emoções através dos problemas dos outros. Muitas vezes, né, Mariel, nós passamos por traumas, por situações em nossas vidas que Deus está esperando apenas para fazer de nós ferramentas para a bênção e a edificação do nosso próximo, né? A gente sempre fala isso também no centro de treinamento, que não existe nenhuma circunstância na nossa vida passada que não possa ser utilizada para a glória e honra do nome do Senhor, através da vida de outros que precisam ser alcançados. Então, até mesmo o pior dos piores, ele é alcançado pela graça e restaurado por Deus para se tornar um instrumento de ministração do Evangelho para os piores dos piores, porque ele esteve lá, né? Ele sabe como é. Então Deus utiliza todas essas ferramentas para abençoar a vida daqueles que estão anunciando o Evangelho. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, Mariel, certo? Nós já estamos chegando aqui no final do nosso programa, a hora passa bem rápido, mas eu quero louvar a Deus pela sua vida, agradecer, né, pela prontidão de ter respondido o nosso convite, de ter aceitado estar aqui conosco nessa tarde, compartilhando essas verdades tão preciosas, né, que parecem conselhos até simples, mas uma vez eu li num livro, me lembro disso e gostei bastante dessa frase, que as coisas mais simples são as mais extraordinárias e só os mais sábios conseguem vê-las, né? O Evangelho é assim, né? Cristo trazia ensinamentos profundos em coisas simples, e a gente tem esse desafio de fazer o mesmo, viu, Mariel? Eu quero deixar aqui registrado esse agradecimento para você e deixar esse espaço aqui para você se despedir, para dar aí o teu recado, para que a gente chegue ao final do nosso programa. Fica à vontade. Tá, eu queria agradecer a oportunidade, agradecer, eu estou à disposição para quem precisar, né? Nós estamos aí trabalhando, né, para auxiliar, para ajudar as pessoas, e é uma honra estar aqui, né, como você falou, né, Vitor? Quando a gente ajuda alguém, quando a gente escuta alguém, a gente está aprendendo também. Isso retorna para nós, de forma que a gente está aprendendo, né? Porque a gente aprende com todo mundo, né? Sempre falar com alguém é aprendizado, né? Estou à disposição. Se precisarem, estou à disposição. Eu queria agradecer. Amém, Mariel. Muito obrigado. Eu quero louvar a Deus pela sua vida e quero encerrar o nosso programa te convidando a desde já estar presente conosco na próxima terça-feira, onde nós teremos mais um encontro também com mais um convidado especial falando um pouco mais agora sobre o continente asiático. Nós estaremos falando um pouco mais sobre a realidade da nossa obra dentro da Ásia, trazendo também informações úteis para você que não quer ficar de fora do nosso simpósio de missões. Então nós estaremos juntos nessas terças-feiras, falando, aprendendo mais um pouco da obra do Senhor. Mas nesta tarde eu quero que você saia desse nosso encontro com esse desejo no seu coração. O desejo de ser melhor para um missionário. O desejo de fazer a sua parte como membro do reino de Cristo. O desejo de atender a necessidade que existe de várias pessoas aí, muitas vezes de apenas ouvir uma palavra de consolo. De superar os dramas, lutas e desafios que os missionários também passam, especialmente em cenários como África, Ásia e aonde há necessidade, que sabemos que é todo mundo. Então que o Espírito Santo tenha ministrado no seu coração, para que você possa ser um cristão ainda melhor. Olhar de forma mais humana, mais empática, como nos falou o nosso querido irmão Mariel,
de forma mais empática, se colocar no lugar do outro, para que você possa ser resposta de Deus na vida dessas pessoas. E com certeza Deus vai te abençoar através disso, através desse serviço para o reino dele. Em nome de Jesus. Eu quero louvar a Deus por você que ficou conosco até aqui, né, que nos acompanha todas as tardes. Um abraço especial para todos os que nos assistem, de perto, de longe. Que Deus seja com cada um de vocês, irmãos. Quero convidá-los a estar fechando seus olhos. Vamos nos despedir depois desta oração pela sua vida. Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus esse tempo maravilhoso que nós tivemos juntos. Pai amado, Deus querido, Senhor, nós queremos louvar o Teu nome, Senhor. Pai, te agradecendo, Senhor Deus, porque hoje, de forma tão maravilhosa, Senhor Deus, o Senhor trouxe ao nosso coração, Pai, um conceito e uma importância, Pai, de sermos igreja, de sermos cristãos, de estarmos juntos, Deus amado. Senhor maravilhoso, eu quero te louvar pela vida de cada um dos que acompanharam este programa até aqui. Te louvar, Senhor Deus, pela vida do nosso querido irmão Mariel. Te louvar, Pai amado, porque tantos missionários, Senhor Deus, estão aí mundo afora, Senhor, proclamando o Teu nome, Senhor Deus, anunciando a Tua palavra, Senhor Deus santo, maravilhoso, e o Senhor tem estado com eles, Pai. Mas mais do que isso, Senhor Deus, o Senhor tem consolado a cada um nos seus desafios, nas suas lutas, nas suas montanhas a serem escaladas diariamente, Pai. E Deus amado, eu quero te pedir, Senhor Deus, a todos nós que estamos aqui reunidos, Pai, que o Teu Santo Espírito ministre em nossos corações, Pai querido, que nós sejamos, Pai amado, como anjos ministradores Teus, Pai amado, na vida dessas pessoas. Que nós possamos agir, Senhor amado, com sabedoria, Deus Santo. Que nós possamos, Senhor, estar, Senhor Deus, de prontidão para estarmos sendo instrumento Teu, Pai, na vida desses que estão anunciando o Teu Evangelho. Que o nosso papel como igreja, como povo, Senhor Deus, remido e lavado pelo Teu sangue, que nós possamos cada dia mais, Senhor Deus, com mais excelência, exercermos, Senhor Deus, o nosso papel nesta terra, Pai, louvando e engrandecendo o Teu nome, até que o Senhor venha, Pai amado, e nos leve para Ti, Senhor Deus, para habitarmos contigo na Tua glória, pelos séculos dos séculos, Pai. Esta é a nossa oração, Senhor Deus, nesta tarde. Senhor Deus, eu quero te pedir, Senhor Deus, dai-nos uma tarde abençoada, Senhor Deus. Aos que estão no trabalho, Senhor Deus, dai-nos um restante de dia maravilhoso na Tua presença. Senhor Deus, aos que estão em casa, Senhor Espírito Santo, que a Tua presença nos acompanhe nesta tarde, nesta noite e ao longo de toda a nossa semana, Pai. E que a nossa vida seja, Senhor Deus, um instrumento a refletir a Tua glória, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado entre as pessoas que estão ao nosso redor, Pai. Essa é a nossa oração, te agradecendo em nome do Senhor Jesus, Pai Santo. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Amém. Que Deus o abençoe. Nós estaremos juntos na próxima terça-feira, todas às 15 horas, todas as terças-feiras no nosso programa Missão Desafio em Ação. Que Deus o abençoe. Eu te aguardo na próxima terça. Fique na paz do nosso Senhor Jesus.